Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ian Santos, eu trabalho com genealogia genética e documental. Eu criei este canal de antropologia com o intuito de abordar diversos aspectos genealógicos da historiografia brasileira, revisionados a partir de uma perspectiva amplamente genealógica. A tratativa que eu dou a respeito de qualquer assunto, quando se refere a estudar o passado, é uma abordagem baseada no método que interpõe, ao mesmo tempo, a análise documental, que é corroborada, coadunada com uma análise genética, que favoreça, ou mesmo que falseie, a sua hipótese, a hipótese principal. Trabalho com isso já há um bom tempo, e um dos primeiros vídeos que eu senti vontade de colocar, e frisando bem que eu não tenho absolutamente nenhuma habilidade com edição de vídeo, pelo menos eu não me julgo ter, de modo que o vídeo que eu vou postar aqui vai ser um vídeo extremamente simples, apenas com a minha narração e com imagens que eu vou adicionar na edição para expor o tema, né? Um dos primeiros temas que eu quis tratar aqui é um tema que eu estou tentando levar a público há um bom tempo, baseado num último artigo que eu escrevi. Há um tempo atrás, eu venho me debruçando muito a respeito da historiografia brasileira, em específico estudar a historiografia do Nordeste. O Nordeste, ele é um grande terreno fértil para se estudar genética de população, porque você tem não só um tripé racial nessa região muito pujante. De certo modo, nós temos esse tripé racial no Brasil inteiro, mas o Nordeste se destaca, porque foi um dos primeiros polos de colonização europeia na América do Sul, pelo menos na América Lusitana, na América Lusófona, mas também porque é um terreno muito fértil para se estudar a diversidade da genética de população do brasileiro médio. Um dos primeiros temas que eu gostaria de debruçar aqui, partindo do pressuposto de que estudo bastante a historiografia do Nordeste e a genealogia documental e genética, é um tema que tenho, como disse, tentado trazer a público por outras vias de comunicação, mas que espaço não está me sendo concedido. Eu não estou tendo espaço para expor esse tema. Seja porque talvez isso desagrade a literatura que existe atualmente, seja porque aqueles que se beneficiam desse tema não se valem, não se prestam, na verdade, a divulgá-lo. Porém, então eu farei isso da minha maneira. Uma maneira bastante simples, uma maneira bastante simplória, porque, como eu disse, não sou bom em fazer edição de vídeos, mas vou procurar me propor a provar aquilo que argumentarei. Pois bem, o tema do primeiro vídeo, então, vai ser um tema que costuma gerar bastante debate e bastante interesse. Eu vou falar a respeito das verdadeiras e reais origens de um indivíduo muito conhecido. E o nome dele é Virgulino Ferreira da Silva. Exatamente, esses que vocês muito provavelmente estão pensando. O vulgo famigerado, entre aspas, Lampião. Eu vou falar com bastante propriedade a respeito desse tema, baseado num artigo que escrevi há algum tempo, e que foi me cedido um espaço de pesquisa para publicação, a partir de um estudo que fiz a respeito da genealogia verdadeira e documental dele. Muito daquilo que se tem na literatura, né, atualmente disponível ao alcance do domínio público, é, entre aspas, limitado, porque os autores que se debruçaram antes de mim sobre esse tema não exploraram, ao meu ver, com bastante riqueza de detalhes como eu tentei explorar essa temática. E eu aqui vou abordar e pincelar um pouco sobre esse assunto. Pois bem, se a gente começar pelo ponto de partida inicial da vida de qualquer ser humano, é o seu nascimento, tá? Então, o nascimento de Virgulino, ele pode ser corroborado por dois documentos principais que a gente encontra em domínio público. Um deles é a sua certidão de nascimento e o outro é o seu batismo. Vai estar aparecendo na tela todos os documentos que eu citar como fonte primária de verificação da informação. E no final do vídeo eu vou explicar o porquê esse assunto gerou-me interesse e por que ele é tão importante. Pelo menos, ao meu ver, para explicar a historiografia de uma parte do Nordeste. A certidão de nascimento dele foi lavrada no cartório de Serra Talhada, no distrito de Itauapiranga, como consta em documento lavrado e que está em domínio público. Inclusive, se vocês verificarem pela plataforma do Family Search, facilmente vão encontrar. O registro ele foi lavrado no livro A02 de Nascimentos, folhas 8 e verso, no terceiro distrito da então chamada Vila Bela, Serra Talhada, hoje subdistrito de Itauapiranga. Nessa certidão, consta que ele teria nascido no dia 7 de julho de 1897. Os seus pais se chamavam José Ferreira dos Santos e a mãe, na certidão, consta como Maria Sulena da Purificação. Os avós paternos citados são Antônio Ferreira de Barros e Maria Francisca das Chagas, e os maternos são Manuel Pedro Lopes e Jocosa Vieira da Soledade. Até então aqui não existe absolutamente nenhuma novidade, porque, como eu disse, é uma certidão que está em domínio público. Tá? Uma das outras certidões um pouco menos usuais
e que eu também vou colocar, é a certidão de batismo, que consta que aos 13 de setembro de 1898, na Capela de São Francisco, ele foi batizado pelo reverendo Joaquim Antônio de Siqueira Torres, da mesma família Siqueira Torres, da qual, na cidade de Água Branca, ele invadiria a casa da dita baronesa, né, a viúva do barão de Água Branca, se eu não me engano. Bom, de qualquer forma, o documento vai estar aparecendo na tela e vai constar como evidência. Nas bordas do documento, vocês poderão observar que essa certidão de batismo foi retirada por alguns autores para emissão de livros. Se a gente dá uma ampliada aqui nos documentos que eu estou usando para narrar essa história, nós vamos poder ver que ela foi extraída uma das primeiras vezes aqui em 1/4 de 1984 para Davi. Não sei quem é a pessoa, provavelmente foi o autor de algum livro, ou a pessoa que fez a petição da certidão. Depois ela foi extraída uma segunda vez em 96, depois ela foi extraída uma terceira vez, depois uma quarta vez, uma em 87, depois outra em 83. Tudo vai constar como evidência. Pois não. A diferença, creio eu, da minha abordagem nesse artigo foi a maneira como eu coloquei e reconstruí esse passado ancestral. Após encontrar essas duas certidões que comprovam o nascimento dele, eu fui para a origem dos seus genitores, o dito José Ferreira dos Santos e a dita Maria Solena da Purificação. O casamento desse casal, José Ferreira e Maria, foi lavrado na então paróquia de Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Floresta. Pelo menos consta lá, apesar do casal ser original de Serra Talhada, mas a certidão de casamento, que também está em domínio público e pode ser encontrada com uma certa facilidade, foi lavrada na paróquia de Floresta. E consta que aos 13 de outubro de 1894, na então matriz de Floresta, o mesmo cônego e vigário Joaquim Antônio de Siqueira Torres casou José Ferreira dos Santos com Maria. Nesse caso, da certidão eclesiástica, consta como Maria Vieira do Nascimento, porque o padrão nominal segue o mesmo padrão nominal da mãe, Jocosa Vieira do Nascimento. De qualquer forma, e para fins de todas as abordagens, eu julgo melhor nomeá-la como Maria Vieira do Nascimento. O documento vai estar aparecendo aí na tela, e aí vocês vão poder verificar essa informação que eu estou alegando. A próxima etapa foi justamente reconstruir, então, a partir dos genitores, o passado de cada um dos pais. Primeiro, de José Ferreira dos Santos e depois de Maria Vieira do Nascimento. Sobre José Ferreira dos Santos, né, nós encontramos o seguinte. Sendo ele filho de Antônio Ferreira de Barros e Maria Francisca das Chagas, foi possível verificar através da consulta de livros paroquiais de batismo da paróquia de Serra Talhada, que é o município óbvio de onde eles residiam, que no dia 17 de setembro de 1871, na própria matriz, foi batizado um menino chamado José, branco, que foi nascido aos 12 do então mês corrente e era filho legítimo de Antônio Ferreira de Barros e Maria Francisca das Chagas. Os padrinhos foram Joaquim Quintino de Magalhães e Maria Nunes, e o vigário que assina a certidão é Manuel Lopes Rodrigues de Barros. Essa dita certidão também vai estar aparecendo para ser conferida na íntegra, o registro original. Então a gente sabe, através dessa justaposição de documentos, ou seja, de certidão de registro civil, certidão paroquial de casamento e de certidão de batismo, que realmente o nome correto dos pais do noivo José Ferreira dos Santos realmente eram Antônio Ferreira de Barros e Maria Francisca das Chagas. Em relação a essa origem nominal, não temos a menor dúvida. O que se procedeu em seguida foi tentar buscar a certidão de casamento desse casal, justamente o dito Antônio e a dita Maria. E foi possível encontrá-la também com, digamos assim, igual sucesso. Só que essa certidão revelou uma absoluta informação inédita e desconhecida até o momento, e, garanto eu, desconhecida por toda a literatura oficial que explora o tema do cangaço, que explora o tema do sertão nordestino, que tenta explicar qualquer tipo de fenômeno sociológico e contextual do cangaço. O que foi possível encontrar foi o seguinte, que no dia 17 do mês de setembro de 1865, na Fazenda São Miguel, na então freguesia de Serra Talhada, perante as testemunhas Brás Ferreira de Magalhães e Rufino Gomes Tavares, se receberam em matrimônio, então, o dito Antônio Ferreira de Barros com a dita Maria Francisca das Chagas. Ambos, na certidão, são descritos como brancos. São naturais e moradores da então freguesia. Ele tinha 25 anos na época e era filho legítimo de Manuel Ferreira de Barros e Maria do Ó da Conceição. Ela tinha 18 anos de idade e era filha legítima dos finados Inácio Dias de Ataíde e Francisca das Chagas. Então aqui nós vemos que a mãe e a filha eram praticamente homônimas. E surge um elemento totalmente novo nessa genealogia, que é o dito Inácio Dias de Ataíde. Porém, o que nos chama a atenção e difere bastante da literatura que atualmente temos disponível sobre as origens familiares de Virgulino, é que ele seria descendente por via patrilinear, e essa informação nós encontramos principalmente no livro de José Bezerra Lima Irmão. Ele seria descendente patrilinear dos Ferreira Lima, que é um outro clã que existia em Serra Talhada. Porém, nós não conseguimos, até o presente momento, comprovar que por via patrilinear realmente haja
é uma ancestralidade Ferreira Lima. O que nós temos comprovado é que realmente, até pelo menos o bisavô, até onde eu estou expondo, do ponto de vista público e do ponto de vista da genealogia paterna, nós conseguimos ver que, até pelo menos o bisavô, nesse presente momento, havia sim estabelecido um clã Ferreira de Barros na região. E ele era descendente por via patrilinear legítima de ancestrais com sobrenome Barros e sobrenome Ferreira. As conjecturas que a gente pode fazer em relação a Ferreira Lima, e é um nome bastante conhecido na região, porque a tia materna de Virgulino se casou com um homem chamado, se casou em segunda núpcias com um homem chamado Manuel Ferreira Lima. A suposição inicial é que a dita Francisca das Chagas, mãe de Maria Francisca das Chagas, possa sim ter alguma relação consanguínea com esse clã dos Ferreira Lima, mas por via patrilinear direta não existe essa relação. Como uma constatação ainda sobre o clã paterno de Virgulino Ferreira da Silva, o dito Lampião, foi possível comprovar, através do estudo genealógico deste, que o mesmo, pasmem, e pelo menos eu não tenho visto, ou não acompanho, ou pelo menos nunca vi explicitamente algum autor que trata sobre o tema do cangaço falar, foi possível comprovar que existia um parentesco, mesmo que de terceiro grau, entre o dito Virgulino, existia um parentesco de terceiro grau entre Virgulino e o seu vizinho mais famoso com quem esse teve um conflito que ficou registrado na história por muitos e muitos anos, e que inclusive a Rede Globo na década de 70 produziu um documentário entrevistando esse senhor, o senhor José Saturnino, que na verdade se chamava José Alves de Barros. A segunda etapa foi justamente a terceira etapa. A terceira etapa foi justamente correlacionar essas duas figuras, justamente por causa da menção ao sobrenome Barros. A desconfiança partiu desse pressuposto de que havia um provável parentesco, justamente pela semelhança nominal, já que até a nível de bisavô se verificou que havia uma ancestralidade plenamente Ferreira de Barros e legitimamente documentada, nada mais natural supor de que houvesse então uma união entre esses dois clãs. E de fato, a documentação primária faz com que comprovemos que havia sim um parentesco entre os dois. Qual é o parentesco? Você deve se recordar que na certidão anterior eu mencionei que o Antônio Ferreira de Barros, casado com Maria Francisca das Chagas, era filho de Manuel Ferreira de Barros e Maria do Ó. Pois bem, verificando os livros de óbito, também de Serra Talhada, foi possível achar o seguinte, que no dia 15 de agosto de 1841, foi sepultado na matriz, envolto numa mortalha branca e encomendado pelo vigário interino, Antônio Gonçalves Lima, um indivíduo chamado Antônio Ferreira de Barros, descrito como branco, e casado com uma mulher chamada Francisca Romana, e ambos eram moradores no Jatobá. Até então, o dito Antônio Ferreira de Barros falecido contava 50 anos de idade e morrera por causa de uma gripe. Essa informação é muito importante e é muito reveladora. Na verdade, ela é bombástica. Porque é esse homem que vai se relacionar diretamente ao clã de José Alves de Barros, o dito José Saturnino. Através de uma consulta pública realizada nos arquivos públicos da comarca de Serra Talhada, no cartório que lavra os inventários, ou seja, o cartório de registros civis, através de uma consulta pública e documentos que estão disponíveis em domínio público, que até então poderiam ser acessados por qualquer pesquisador, mas que até o presente momento não foi elucidado, pois através dessa pesquisa pública foi possível descobrir o inventário realizado do dito Antônio Ferreira de Barros. O dito Antônio Ferreira de Barros, viúvo da dita Francisca Romana, moradora no Jatobá. O inventário, ele começou a ser tramitado por volta do mês de setembro de 1841. A primeira data que consta nele é do dia 9 de setembro de 1841. E logo nas primeiras páginas, nós já conseguimos constatar uma relação plena dos filhos do falecido Antônio Ferreira de Barros. Quando nós lemos a relação de filhos, não foi surpresa de se encontrar a informação que pretendíamos e queríamos. Diz o seguinte, trecho esse que vai estar aparecendo aí para vocês. Certifico mais que notifiquei aos herdeiros maiores, Manuel Ferreira de Barros, Inácio José Alves como administrador de sua mulher, ou seja, aqui nós podemos ver que o Antônio Ferreira de Barros tinha uma filha, Antônio Ferreira de Barros, que é outro herdeiro, Francisco Ferreira de Barros, José, Silvestre e Joaquim. Povoação de Serra Talhada, 9 de setembro de 1841. O escrivão que assina o documento é o então Manuel Joaquim Xavier Sobreira. Esse documento revela então que o Manuel Ferreira de Barros, que aparece como pai de Antônio Ferreira de Barros, que casa-se em 1865 com Maria Francisca das Chagas, é o pai, o avô, é o pai do Manuel Ferreira de Barros e o avô do Antônio Ferreira de Barros. Então nós temos uma relação recorrente de pessoas que repetem o mesmo nome, mas que mantêm forte e alicerçado o sobrenome de um clã, que é o clã dos Ferreira de Barros. E esse clã dos Ferreira de Barros, como eu disse, se associa intimamente ao clã dos Alves de Barros. Como vocês mesmos puderam constatar, um dos co-herdeiros do falecido Antônio Ferreira de Barros, curiosamente, já assinava por Alves, Inácio José Alves. Pois bem, pesquisando mais longamente ainda, foi possível encontrar o inventário de uma mulher
falecida em meados de 1803, chamada Maria da Cruz de Jesus. Maria da Cruz de Jesus, provavelmente não tendo filhos, ao falecer em meados de 1803, inventariada, deixa para os sobrinhos boa parte dos seus bens. Dentre esses sobrinhos, constam os sobrinhos a relação de filhos, que seria do seu dito irmão, Vitorino Nunes de Barros. Portanto, Maria da Cruz de Jesus era irmã de Vitorino Nunes de Barros. Quando nós observamos e lemos a relação de filhos de Vitorino Nunes de Barros, nós temos que Vitorino Nunes de Barros tinha como filhos Antônio e Úrsula. Portanto, na relação de filhos de Vitorino, irmão de Maria da Cruz de Jesus, Vitorino Nunes de Barros, obviamente, constam dois filhos, Antônio e Úrsula. Um pouco mais adiante, nós vemos que esse Antônio assina por Antônio Nunes de Barros. Porém, sabemos que as variações nominais nessa época do sertão eram comuns. Quando nós regredimos as gerações de Vitorino Nunes de Barros, nós descobrimos que ele descendia de um indivíduo chamado Manuel Ferreira de Barros. E o Manuel Ferreira de Barros é o ancestral mais longínquo de toda a geração Ferreira de Barros que chegou até as imediações do sertão do Pajeú. Portanto, todos os que assinam por Ferreira de Barros, confirmadamente e seguramente, descendem desse Manuel. E Vitorino Nunes de Barros descendia desse Manuel Ferreira de Barros, que veio de Portugal. Portanto, Antônio, que consta na relação de filhos de Vitorino, sobrinho de Maria da Cruz de Jesus e irmão de Úrsula, nada mais era do que Antônio Ferreira de Barros, que em 1841 falece, deixando como filhos Manuel Ferreira de Barros. Este Manuel Ferreira de Barros casou-se com Maria do Ó, que deu origem a Antônio, que casou-se com Maria Francisca das Chagas, que deu origem ao dito Zé Ferreira, que é conhecido popularmente na literatura como pai de Lampião. Portanto, essa é toda a genealogia paterna de Zé Ferreira, que cruzar-se-á com a de José Alves de Barros, justamente por Úrsula, irmã de Antônio. Úrsula Maria das Virgens nada mais era do que a bisavó de José Saturnino. Portanto, os dois têm uma relação direta de parentesco, mesmo que a esse nível de bisavô e teiavô, mas os dois eram parentes. Isso nos faz pensar muito sobre qual foi a gênese do conflito real, das coisas que aconteceram na região de Serra Talhada, na região da Serra Vermelha. Por que os dois clãs brigaram? Será que brigavam por terras? Será que brigavam por gado? Essas são explicações e temáticas para os próximos vídeos.